E a gente agora está com uma das feras da charcutaria no Brasil, a Tatiana Cirino. É uma profissional, apesar de jovem, tem uma grande bagagem, estuda bastante, tem um livro fantástico que ela vai contar um pouquinho como vocês conseguem baixar ou comprar o livro dela. E ela vai preparar aqui um prato que vem lá da região da Toscana, mas eu vou deixar para ela contar isso para vocês, tá bom? Ó, e fica até o final, que no final vão ter sorteios fantásticos, vocês vão ganhar vinho, vão ganhar esse kit da Swift. Não, esse aqui não, porque esse aqui é meu, tá? Esse aqui eu tô indo para casa preparar, agora vocês ficam aí com a Tatiana, tá? Um abraço! Valeu, valeu. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiana Cirino, eu sou charcuteira, pesquisadora e escritora. O segmento de gastronomia que eu atuo é a charcutaria natural. É mais ou menos aquilo que você já conhece de charcutaria tradicional, mas eu não utilizo nenhum tipo de químico. Hoje a gente vai fazer um prato que eu quis trazer para vocês algo um pouco diferenciado, um pouco diferente. A gente vai fazer um galeto, mas o nome do nosso prato é menarosto, que significa um assado, né? Então a gente faz sempre o menarosto, que é um assado medieval da região da Toscana, utilizando animais de caça pequenos, entremeados com uma fatia bem gostosa e gorda de bacon, tá? E eu vou ensinar o passo a passo todinho para vocês. E como esses animais geralmente eles eram muito pequenininhos e muito magros, o pessoal fazia o quê? Colocava o bacon e recheava também. A gente vai fazer um recheio, vai utilizar a linguiça da Swift e o nosso galetinho da Swift também. E a gente já tem um aqui que a gente já está marchando, mas eu vou ensinar o passo a passo todinho para vocês, tá bom? Vamos lá, então? Pessoal, nós temos aqui, então, 2 caixas plásticas. Uma a gente vai fazer do zero a nossa cura, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre a teoria da cura da charcutaria quando a gente estiver um pouquinho mais avançado na nossa aula. E a gente tem uma com água pura, que eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer do zero, tá? Então, esse aqui, ele já está na cura faz 2 dias, mas eu vou ensinar para vocês a cura. A gente vai utilizar uma proporção sempre de, para cada litro de água, 50 gramas de sal e 30 gramas de açúcar. A gente já tem tudo pesadinho, tudo separadinho aqui, tá? Então, eu vou utilizar sal e açúcar, tá? Vou utilizar um pouquinho de erva doce, que é fundamental para dar o toque de sabor correto para o menarosto. Pessoal, utilizem erva doce, não tenham medo da erva doce, tá? Coloca lá um toquezinho de erva doce. Ervas, você pode utilizar a gosto, sempre pensando em um sabor mais terroso, um sabor herbal, um sabor fresco, tá? Aqui a gente está utilizando louro, tomilho, alecrim e alho, tá? Pode utilizar sem medo de ser feliz, seus temperinhos aqui, tá? E para dar um toque a mais, vamos usar também vinho branco. Um pouquinho de vinho branco. 20% é o que eu recomendo para vocês utilizarem sempre quando quiserem fazer algum nível de substituição na cura. Eu vou explicar direitinho para vocês a cura de equilíbrio, mas pode utilizar um vinho branco ou um vinho tinto do gosto de vocês. Lembrando que o vinho tinto vai acabar interferindo também na coloração do seu galeto, tá? Vou utilizar aqui mais ou menos um copo. E aqui a gente já tem a nossa cura de equilíbrio pronta, tá? Pessoal, o que consiste uma cura de equilíbrio? É quando eu utilizo uma parte de sal, uma parte de açúcar, as minhas ervas e o líquido, que no caso aqui está sendo água e vinho, tá? Por que ela é uma cura de equilíbrio? Justamente porque eu tenho um equilíbrio entre esses ingredientes, tá? É muito importante você sempre que aumentar o líquido ou diminuir o líquido, levar junto a proporção do seu sal e do seu açúcar, tá? Que aí, então, você vai ter o equilíbrio osmótico correto dentro da sua cura de equilíbrio. Aqui, a gente já tem a nossa cura pronta, né? Eu poderia colocar, então, o meu galetinho aqui dentro dessa cura e deixar mais ou menos por uns 2 dias curando, ok? Então, essa seria a minha curinha de equilíbrio. Então, aqui eu já tenho meu galetinho na cura de equilíbrio. Ele mudou um pouquinho assim de cor, porque a carne solta líquido mesmo, é normal. Então, a carne vai soltar o líquido e vai receber por osmose essa cura de equilíbrio, ok? A gente já tem o nosso galetinho aqui curado. E
vamos colocar ele aqui na tábua para ele ir escorrendo, enquanto a gente faz o recheio. Vamos fazer o nosso recheio agora. É importante fazer o recheio agora para dar tempo de esfriar e eu conseguir manipular aí com qualidade. Tá? Vou utilizar um pouquinho de manteiga. Podia ser banha também, mas diz que aqui em São Paulo a gente não consegue encontrar banha, né? Então, vamos de manteiga mesmo. Um pouquinho de manteiga. Bacon. E a nossa linguiça, ela já está sem a pele. Eu já dei uma manipulada nela. É importante que você manipule um pouco essa linguiça para que ela não fique empedrada no seu recheio, tá? Vamos deixar ela aqui cozinhando. Quando esse recheio já estiver cozido, aí eu vou colocar um pouquinho de cebola, um pouquinho de cenoura e vou utilizar também um pãozinho ralado, tá? Pãozinho ralado, pode utilizar o pãozinho que você tiver na sua casa. Então aqui eu vou deixar escorrendo um pouco o meu galetinho e daqui a pouco a gente vai rechear com esse próprio recheio que estamos fazendo agora. E vamos colocar intercalado com uma fatia de bacon, tá? Pessoal, deixa eu contar um pouquinho para vocês a história do meu arrosto e um pouquinho da minha história também e qual é o lance desse preparo aqui dentro da charcutaria. O meu arrosto é um assado medieval da região da Toscana. E para quem já assistiu aqueles vídeos de outdoor cooking, quando você vê aquelas espátulas girando na água, você fala, nossa, deve ser uma coisa muito moderna, né? O pessoal fazendo isso agora e tudo mais. Mas o menarosto surgiu assim, né? Então, pequenos animais eram caçados, como, por exemplo, coelho, codorna, qualquer tipo de passarinho, pombo, né? Que eram animais muito pequenos, animais com pouca gordura, né? Então, eles eram colocados em pedaços, em pequenos espetos, que rodavam junto com a água. Né? Então, é um preparo muito diferente. Existe uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Flores da Cunha, que eles fazem o Festival do Menarosto todo ano. Tá? E eles têm uma máquina gigantesca do tamanho de um carro, com um monte de espeto, e aí fica aquele menarosto, aquela carne girando, e aquele bacon pingando em cima da outra carne que está subindo. Então, depois dá uma procuradinha aí na internet, que vocês vão gostar bastante do preparo do menarosto da cidade de Flores da Cunha. Tá? Então, a gente tem dois métodos aqui para manter o nosso galetinho suculento. Né? Então, estamos utilizando a técnica da cura de equilíbrio, e a técnica da cura de equilíbrio, o recheio e o bacon, na verdade. São 3 formas de você manter esse galeto ainda mais suculento por dentro. Tá? Então, façam em casa que vocês vão gostar bastante. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, então, sobre mim, para quem não me conhece. Né? Meu nome é Tatiana Cirino, eu sou charcuteira. E acabei, pelas andanças da vida, me tornando também escritora. Né? Fiz uma expedição para a Europa, né, atrás da denominação de origem protegida. Né? Sou pesquisadora de raiz mesmo, gosto mesmo de ler livro e pesquisar. Né? Acabei ficando um pouco frustrada aqui dentro do Brasil, porque as pessoas acabavam utilizando muito produto químico para fazer charcutaria. Isso me incomodava demais. Né? Então, eu ficava tentando resgatar aquela ideia de receita de linguiça de vô, de vó, ou aquela carne que ficava pendurada seca em cima de um fogão a lenha e tudo mais. Né? E a gente tinha dificuldade de encontrar esse tipo de produto, eu não conseguia entender por quê. O brasileiro acaba modificando muito a estrutura das receitas e mantendo o nome das receitas, e eu acabei ficando um pouco frustrada com isso, comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Né? E acabei decidindo fazer uma viagem para a Europa, cheguei lá e fui praticamente atrás de todas as denominações de origem protegida na Itália, de charcutaria, mas eu também fui para a Holanda, fui para a Espanha, fui para Portugal, para a Suíça. A Suíça eu acabei indo porque a gente errou o caminho, né, no carro, mas acabei indo para a Suíça também, conheci alguns tipos de charcutaria que eles fazem com cabra lá. Pois é, nossa, muito frio lá, foi muito trampo ir para a Suíça, mas foi muito gostoso. Foi bem legal a viagem. E aí resultou num livro, né, que está aí faz umas 25, 30 semanas consecutivas como o livro mais vendido do segmento na Amazon. Né? Então, se você tiver interesse em adquirir o livro, é só entrar lá na Amazon, digitar Charcutaria Antiga, que você vai encontrar lá meu livro. Eu estou segurando
um bebezinho nas mãos, né? Uma carne curada, que eu gosto bastante do preparo dela, que chama culatelo, né? Então, você vai me ver lá, pode comprar o livro que você vai gostar bastante, tá? E quem tiver interesse também em conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho ou fazer algum dos nossos cursos, eu tenho curso presencial e curso EAD, entra lá no www.charcutarianatural.com.br ou chama a Carolina, minha assistente, que já está a postos com o telefone na mão no WhatsApp. Fala, Carol, estou assistindo a live da Tati, quero receber umas informações aí do curso. Tá bom, pessoal? Bom, vamos voltar para a nossa receitinha aqui, então. Vamos entrar aqui com a nossa cebolinha. Cebola. Um pouquinho de cenoura também. Vamos colocar o nosso recheio. Pode colocar o recheio. E vamos finalizando aqui o nosso recheio. Pessoal, aqui a gente só está finalizando o nosso recheio. Ele continua aqui nesse meio tempo que a gente ficou longe. A gente ficou finalizando aqui, A gente ficou finalizando aqui o nosso recheio, tá? E eu estou aguardando vocês para a gente poder rechear os nossos bichinhos, tá? Lembrando, pessoal, que no nosso recheio a gente tem a linguiça, o bacon, um pouco de miolo de pão, cebola, cenoura e manteiga. Só isso, tá? Então, sempre faça um recheio com bastante sustância. Lembrando que o menarosto ele é sempre feito com animais mais bonitinhos, tá? Então, a gente vai utilizar sempre um recheio que tenha carne, bacon, calabresa. Utilizem o que vocês quiserem, mas sempre com bastante sustância, tá? A gente vai pegar nosso espeto giratório, lindo, maravilhoso, que dá certinho na churrasqueira, fica girando. A gente não precisa ficar se preocupando em virar, tá? E a gente vai começar colocando inicialmente um bacon, até o finalzinho, e aí a gente vai colocar o nosso galeto recheado. Ó. Vamos colocar nosso recheinho aqui dentro do nosso franguinho, do nosso galeto. Para quem não conhece, pessoal, esse aqui é um galetinho tipo primo canto. Por que chama primo canto? Porque, teoricamente, ele ainda não deu o seu primeiro canto, não é? Então, acho que deu aqui. Mais um pouquinho? Mais uma. Tem uma pergunta importante aqui. Se é possível fazer sem o espeto giratório? Sim, é possível. Mas aí você vai ter que ficar cuidando mais. Porque o que acontece com... Segura aqui. Porque o que acontece com o nosso franguinho? Como ele foi feito em cura de equilíbrio, e a cura de equilíbrio ela tem açúcar, é muito importante você ficar girando, tá? Então, eu tenho no meu Instagram uma foto de um outro menarosto que a gente fez, e eu fiz na boca do fogão a lenha. Então, dá para fazer aí com o que vocês quiserem, com o que vocês tiverem em casa, tá? Dá para fazer na churrasqueira, tranquilamente. Só tem que ficar fazendo esse trabalho que a gente já está fazendo aqui, que é de cuidar do nosso galetinho. E dá para fazer com outros animais também, né? Como a gente conversou, animais de caça, animais pequenininhos, poderia ser, por exemplo, um coelho aqui, né? Quando você ia imaginar colocar um coelho no seu churrasco, né? Então, o menarosto é uma oportunidade. E a gente finaliza com o último bacon aqui. Enquanto isso, a gente vai fazendo o próximo menarosto. Pessoal, mandem as perguntas de vocês aí. Eu tenho o maior prazer em responder. Tirem suas dúvidas. É um preparo bem diferente. Tem uma origem bastante simples, no entanto, você pode fazer com várias carnes, de várias formas o seu recheio também. Tá? Nada, nada. Foi desse jeito. Essa caramelização a gente consegue justamente por causa do açúcar. Tem gente que pensa que o que cura a carne é o sal de cura, mas não é não, viu, povo? O que cura a carne é o açúcar. O açúcar ele vai te dar aquele rosado suave na carne, né? Então vai ficar aquela coloração suave para você fazer a sua carne e vai ficar bastante caramelizado do lado de fora. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso assado, ver como que ele está ficando? Podemos ir lá? Essa caramelização aqui é todo o mérito do açúcar, tá? E aí esses aqui são os que a gente acabou de colocar. E lembrando sempre da gente deixar o fogo médio, tá? Não muito forte, porque senão vai acabar queimando umas pontinhas. Esse aqui estava um pouquinho mais forte no início, tá? Mas é esse o ponto aqui que eu quero. Quero deixar ele bem caramelizado, bem amarelinho, tá? A Grangencem Maria quer saber que recheio é esse, precisa explicar um pouquinho de novo. O recheio que a gente está utilizando, nós utilizamos linguiça,
Utilizamos bacon, um pouquinho de miolo de pão ralado, mas poderia ser uma farinha de rosca ou uma farinha de mandioca, só para dar liga, cenoura e cebola, somente isso. E para puxar, a gente utilizou um pouquinho de manteiga, mas poderia ser banha também, não tem o menor problema, tá? É importante que ele fique denso para que você consiga colocar ele dentro da ave e ele segurar. Tá, e o Dilson Moraes quer saber, sal de cura, quando é usado na charcutaria? Na minha, nunca. Nunca, muito Eu não bom. utilizo sal de cura. Bacana. O Abrão Jorge entrou agora, tá te mandando um abração, falou que é seu fã. Um beijo. A Dicas da Cláudia Esquilante também te mandando um beijão. A Vanessa Mendes, ó, vários fãs aqui, hein? Legal, legal. Pessoal, vamos falar um pouquinho, então, sobre as bases da charcutaria, tá? Eu vou dar uma mini aula para vocês poderem entender como funciona essa cura de equilíbrio que a gente está fazendo na charcutaria, tá? Então, vamos começar inicialmente com 2 grandes grupos dentro da charcutaria. Primeiro, a gente tem os músculos inteiros e, por outro lado, a gente tem a farce. A farce é uma terminologia francesa utilizada para denominar uma mistura de carne, gordura, tempero e a ação mecânica de mexer. É importante a gente mexer essa carne para que ela alcance uma emulsão, tá? Então, aí eu tenho uma farce. Essa farce não necessariamente precisa estar embutida. Então, quando uma pessoa fala, por exemplo, quando alguém me pergunta, por exemplo, você faz bacon aquele embutido? Ela está falando uma inverdade, tá? Para ser um embutido, ele tem que estar dentro de um invólucro. E uma farce nem sempre está dentro de um invólucro. Vou dar um exemplo para vocês, que é, por exemplo, a terrine, ou uma musseline, que eu posso fazer uma quenelle. Eu não preciso necessariamente ter um invólucro nessa farce. Se eu quiser colocar um invólucro nessa farce, então aí eu vou ter uma linguiça, vou ter um salame, vou ter uma mortadela. São todas farces embutidas em um invólucro, tá? Então, por um lado, a gente tem um grande grupo, que são os embutidos, que são as farces, tá? Lembrando que farce não precisa ser embutida. E um outro grande grupo, que são os músculos inteiros. Dentro desse grupo dos músculos inteiros, como o frango que a gente está fazendo hoje, como o galeto que a gente está fazendo hoje, porque ele não foi picado, ele não foi moído, eu não modifiquei a estrutura organoléptica dessa carne, eu não piquei essa carne nem moí, tá? Então, aí a gente tem o músculo inteiro. Se tratando de músculo inteiro, então aí dentro de músculo inteiro eu tenho a salga, tá? Na charcutaria. Então, a gente inicialmente tem a salga quando eu utilizo somente sal. Se eu tiver sal e açúcar, se eu tiver sal e água, então aí eu tenho uma salmoura. E se nessa salmoura eu acrescentar açúcar, então aí eu tenho uma cura. Justamente por isso que hoje a gente fez uma cura, tá? A gente tinha sal, açúcar e água, tá? A gente pode colocar outros ingredientes também, como, por exemplo, ervas, alho, tá? Eu fiz uma consultoria no restaurante do Francis Malman, e hoje em dia, posso dizer para vocês que a maior parte das receitas dos cordeiros feitas lá são todas feitas com a receita que eu ensinei para eles de cura de equilíbrio. Porque a cura de equilíbrio, pessoal, ela é uma grande cartada para você ter na manga quando você faz comida para muita gente, né? Então, se você tem um restaurante, se você tem um buffet e você vai cozinhar para bastante gente, a cura de equilíbrio, ela sempre vai ajudar muito no preparo da sua carne. Então, por exemplo, eu vou fazer um prime rib. Vou utilizar uma carne que ninguém gostaria de colocar lá dentro da água, né? Tem até um vídeo no meu Instagram que eu dei aula uma época para os meninos do Masterchef, para o Vitor Bourguignon, e ele ficou muito indignado quando eu peguei um prime, assim, todo lindo, Angus, todo marmorizado, e coloquei dentro da água com sal e açúcar, né? Então, a primeira reação é, não vai ficar branco? E a segunda reação é, não vai ficar doce? Não, não vai ficar nem branco, nem doce. Vai ficar um caramelizado perfeito, altamente profissional, que você não conseguiria de uma outra forma que não fosse fazendo cura de equilíbrio. Eu costumo brincar com os meus alunos falando que a cura de equilíbrio é o grande trunfo do verdadeiro churrasqueiro, né? Então, o churrasqueiro que não está utilizando cura de equilíbrio está perdendo uma boa oportunidade aí de servir um ponto ainda melhor de carne. Bacana, tem 2 perguntas aqui. O Dilson Moraes manda essa aqui, que ele falou que vai fazer hoje à noite na casa dele, hein? No caso do bacon, qual o tempo de cura? Para esse bacon que a gente utilizou na receita? Não, acho que é para fazer bacon. Então, o bacon, pessoal, tá bom, vamos falar então rapidinho, uma mini aula de cura em relação ao bacon.
toda cura, ela penetra 1 centímetro por dia, não importa qual seja a proteína que eu esteja utilizando, tá? Então, pode utilizar essa regrinha, vai na fé, porque eu já fiz vários testes, e aí eu consegui chegar nesse número. Então, penetra 1 centímetro por dia, todo dia. Se tiver pele, você acrescentar mais 2 dias, e se você tiver osso na carne, no caso não do bacon, né? Então, aí você acrescenta mais 2 dias. Então, dependendo da espessura do seu bacon, você vai deixar para ele curar 1 centímetro por dia até alcançar o centro dessa carne e mais 2 dias se ele tiver pele. Boa. Agora a Kel Nadal quer saber o que é mais preferível, codorna ou galeto? A Kel já comeu o mena-rosto, né? Por isso que ela está falando isso. Beijo, Kel, amiga. Linda. A gente fez uns passarinhos lá na fazenda dela, né? Que eu não posso dizer que a gente caçou, né? Porque a gente não caça mais hoje em dia. Eram vários animais de tamanhos diferentes. A gente depenou e fez na boca do fogão a lenha da casa dela. Bacana. A Robru52 quer saber qual a proporção de sal e açúcar. Ah, legal. Vamos revisar então, vamos pessoal. Já juntar aqui do azeite sabiá que quer saber qual a porcentagem de sal, açúcar e água para um cordeiro. Tá, vamos lá. Pessoal, regra infalível quando a gente está fazendo cura de equilíbrio. 1 litro de água, 1 litro de água, anota aí. 1 litro de água, 50 gramas de sal e 30 gramas de açúcar. Sempre, tá? Você não vai considerar o peso da carne. O seu desejo é apenas que a carne fique submersa no líquido, como a carne estava quando a gente começou a nossa live, tá? Então, dê uma olhadinha lá depois, para quem estiver assistindo gravada, dá uma olhadinha lá no começo, que estava dentro de uma caixa plástica, imersa no líquido, na nossa cura de equilíbrio. Então, sempre utilize essa proporção. 1 litro de líquido, tá? 1 litro de água, e aí a gente utilizou dentro desse litro de água, até 30% você pode utilizar de vinho, de suco de laranja. Eu não recomendo que... De cerveja também fica legal. Eu não recomendo que você utilize, por exemplo, cachaça ou conhaque, porque isso vai ajudar a ressecar a carne, tá? Ou limão. Tá? Então, utilizem aí vinho da sua preferência, suco de laranja ou cerveja. Essa cura de equilíbrio que a gente faz nos restaurantes do Francis é uma proporção de água, de vinho, ervas, no caso tomilho, eu usei, se eu não me engano, tomilho e louro e alho. Tá? Então, é uma receita muito simples que a gente faz com vinho branco e a galera come lá de se esbaldar. Vem comigo. Vamos continuar nossa aulinha aqui de charcutaria, falando um pouquinho mais sobre as bases da charcutaria. Então, voltando lá. A gente está falando de charcutaria, músculo inteiro, farce dentro de músculo inteiro. Salga. Se eu colocar água, então é salmoura. Se eu colocar açúcar, então eu tenho uma cura. Ok? A gente está fazendo aqui a nossa cura de equilíbrio. Se você quiser entender um pouquinho melhor esse fluxograma, é um pouquinho complicado, e entender quais são as aplicações e tudo mais, chama a minha assistente, que ela está lá no WhatsApp. A gente tem um fluxograma que a gente montou para vocês. Pede para ela lá, é no 43 9995 1202, e fala, Carol, eu quero receber o fluxograma, tá? Que a gente montou para vocês, para que vocês consigam, quem tem interesse aí na charcutaria, conhecer um pouquinho mais sobre ela, tá? Olha aqui, o Aureci Vieira quer saber qual a porcentagem de vinho na cura de equilíbrio. 30%, tá? Polenta. Vamos fazer uma polentinha. O Fratelo já escreveu assim, um copo para a carne, o resto para o cozinheiro. Isso. Abre uma garrafa, coloca 30% na sua receita e o resto você bebe. O que você vai fazer? Vai jogar fora? Não, né? Pessoal, a gente vai fazer rapidinho aqui. A nossa polenta. Tá aquecida já? Tá. Coloca a polenta primeiro e aí coloca água para você achar o ponto. Tá? É uma polenta de preparo rápido que a gente vai estar fazendo aqui. Uma polenta de preparo rápido que a gente vai estar fazendo aqui só para poder apresentar para vocês o menarosto. Tá? É um preparo... A Robru mandou outra pergunta aqui. Eu não percebi se antes de pôr no espeto tem que secar a carne. Sim. A gente deu uma secada na carne só pro recheio grudar melhor por dentro. Tá? Pra gente não ter nenhum tipo de problema. Tá? E vai colocando a água até dar o ponto de polenta e vai mexendo. Pode cuidar aí que quando Pessoal, estiver vocês estão vendo quantas dicas importantes vocês aprendem aqui no Brasa. Que aula fantástica. Obrigado, Tatiana. Parabéns. Ó, é um show. Tá um show. Ah, legal. Que bom que você está gostando.
Espero que fique gostoso, Eu não, né? o povo está aqui, só tem elogios, perguntas legais. Estão aqui agora querendo ver como está fazendo a polenta. Vamos mostrar aqui um pouquinho. Você já falou do livro, né? Mas quer repetir? Como é que as pessoas fazem para comprar o livro? Legal. Para você comprar o nosso livro, vai lá na Amazon. A gente está faz 25 semanas já, ou mais, como o livro mais vendido da área. Fiquei super feliz com esse resultado. E digita lá na Amazon Charcutaria Antiga que você encontra o nosso livro lá. Dá até para ler um pedacinho, né? Tem, para quem acessa pelo computador, você consegue abrir e dar uma olhadinha. E se você quiser dar uma olhada também, por exemplo, no índice, em algumas fotos que eu tirei quando eu estava na Europa escrevendo o livro, tem bastante coisa no meu Instagram, tá? Ah, e eu quero dar uma outra dica muito legal para vocês também. Para quem tem muita dúvida sobre produto químico na charcutaria, pessoal, eu tenho um destaque no meu Instagram falando só sobre químicos na charcutaria. Eu sou intolerante a um tipo específico de produto químico que é muito usual na charcutaria, que é o emulsificante, que geralmente não é utilizado. Mas o pessoal, quando faz uma linguiça de baixa qualidade, utiliza, né? Então, acaba fazendo... eu fico com a garganta um pouco inchada, olho lacrimeja. Eu descobri uma dica, me falaram uma dica que tem que tomar flúor, enxaguante bucal, para dar uma diminuída nas reações alérgicas, mas não deu muito certo comigo. Então, eu como já consigo sentir quando tem emulsificante. E se você quiser estudar um pouquinho mais sobre o assunto, vê lá no meu Destaques, tá? Que eu falo bastante sobre os produtos químicos em geral na charcutaria. Agora a gente só precisa esperar ela dar uma esquentada. Ela é de preparo rápido. Estando pronta a nossa polentinha aqui. Está no máximo? Pronto. Olha o que acontece quando você usa a cura de equilíbrio, ó. Ó a suculência. Ó, o líquidozinho. É infalível. Utilizem a cura de equilíbrio na vida de vocês para tudo. Eu tenho alguns alunos que utilizam a cura de equilíbrio para fazer, por exemplo, peito de frango. Para fazer peito de frango quando não tem pele e fica super sem sabor, né? Então, você faz essa cura de equilíbrio, 1 litro de água, 50 gramas de sal, 30 gramas de açúcar, é infalível, tá? Pode deixar de um dia para o outro o peitinho de frango e ele vai ficar maravilhoso. Você pode utilizar no cordeiro, pode utilizar no frango, pode utilizar na carne de boi, mas aí para utilizar na carne de boi tem que ter um pouco de coragem, né? Como eu sei o ponto certo? Legal, do frango. A gente tem uma técnica que a gente utiliza quando ele está um pouquinho mais fechadinho, que é justamente de furar entre a coxa e o dorso dele. O líquido que escorre ele tem que ser um líquido translúcido, completamente transparente. Isso indica para mim que ele já está assado. No caso, ele já chegou até a abrir. Ó. Vou abrir aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Ó. Tá vendo? Então, ele está bem assadinho e está dourado. E depois eu vou abrir ele todo para mostrar para vocês como ele está suculento dentro. Tá? O pessoal que está pedindo para você cortar, daqui a pouco você corta, né? O pessoal está muito apressado aqui. Inclusive, trouxe minha roncola aí para a gente conseguir partir ele no meio com facilidade. Fechou? Como que está a nossa polentinha aí? Agora estamos no tempo da polenta. Tá. A gente vai começar a fazer a montagem do nosso serviço. Estamos na finaleira da nossa apresentação e eu quero que vocês mandem as perguntas de vocês, pessoal. Podem mandar, que eu vou responder para vocês com o maior carinho. É que o pessoal está babando aqui, todo mundo está falando, nossa, estou indo para aí agora, vocês vão deixar eu entrar mesmo, quero comer isso aí. Dá uma olhadinha nessa polenta, gente. Olha que coisa fantástica. A gente colocou um pouquinho de sal nela e só, tá? A gordura, pessoal, para quem está perguntando aí, quem é do preparo tradicional da polenta, percebeu que a gente não colocou manteiga, não colocou nenhum tipo de gordura, porque a gente deseja mesmo que a gordura do galeto escorra, a gordura do bacon escorra aqui na nossa polenta. Tá? Beleza. Vou fazer uma montagenzinha. E aí, pessoal, o baconzinho aqui do nosso galetinho, para dar aquele sabor. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui, depois a gente abre o outro. Esse aqui está um pouquinho menos assado. Ó, cuidado aí, tá? A Cláudia Esquilante pediu para você mandar um para ela. O Rodrigo BBQ falou que está perfeito. Olha isso, gente. Ó. Ó. Ó a suculência.
E o Aure Siveira mandou outra pergunta. Na cura de equilíbrio, você usa 1 litro de água, mais 30% de vinho ou 30% complementa para chegar a 1 litro? Perfeita pergunta, excelente. É complementar, tá? Sempre complementar. Então você vai utilizar, se você for utilizar vinho ou utilizar suco de laranja, então aí você diminui a quantidade da sua água para você poder colocar seu vinho. Beleza? Então essa a nossa apresentação. Temos aqui a nossa codorninha. E aí, será que a gente prova? E, ó, a Larica na Brasa falou que babou aqui. Larica na Brasa, que diga-se de passagem, foi convidada e disse que não gostaria de fazer parte desse time. Você acredita nisso? Ou não? Aí, Larica, baba aí. Fantástico, delicioso. Ó, Vanessa, só fazendo pra você passar vontade mesmo, hein? Pessoal, façam em casa, vocês não vão se arrepender. A receita é muito boa e muito saborosa também. Utilizem o bacon, utilizem o nosso primo canto e façam, me marquem que eu quero repostar vocês, tá bom? Bacana, e o Adriano Emídio, que vai vir aqui amanhã, que é dos assadores, falou que foi sensacional. Então olha só sua responsabilidade como aumenta, hein, Adriano? Amanhã você tem que vir aqui e arrebentar. Tati, legal. Manda o último recado aí pro pessoal. Pessoal, quem tiver algum tipo de dúvida, pode estar falando com a minha assistente, a Carol. Tá? Chama ela lá no 43 9995 1202. Pergunta para ela lá do nosso... Repete devagarzinho. 43 9995 1202. Tá? Ou então entra lá no nosso site www.charcutarianatural.com.br. Tá? Tem toda a nossa grade de cursos lá. E quem tiver interesse em comprar o nosso livro, é só entrar na Amazon lá, digitar Charcutaria Antiga, que vai encontrar o nosso livro lá para poder dar uma lidinha. Bacana, beleza? Bacana. Obrigada, Castilho. Obrigada, linda, pessoal. Coisa linda. E ó, tem um último recado para vocês. Daqui a uns minutinhos, fiquem atentos, a gente vai cortar essa live, volta daqui a pouco com sorteios incríveis. Vamos sortear um monte de coisa gostosa. E você não pode ficar fora dessa, tá bom? Até já. A gente volta já já. Tati, obrigado, querida. Um beijo, amor, querido. adoramos você. Foi muito bom, muito bom. Que bom, que bom. Obrigada. Até mais, pessoal. Até.